Dubai, onde o presente se encontra com o futuro. Onde uma jornada inesquecível aguarda aqueles que ousam sonhar. Warning announcement for flight 372A to Kansas City. Aqui, o deserto não lembra a dificuldade, e sim a abundância. Em cada olhar, uma nova descoberta, uma nova inspiração, um mundo de possibilidades, onde tudo é extraordinário. E por isso, escolhemos Dubai como destino dos acionistas iGreen Energy. Aventura agora no deserto. Deus me levou na história de Josué e Caleb. E ele falando muito onde dois ou mais acreditam, e o Senhor está ali. Se a gente conseguir unir cada vez mais, tirando as diferenças, tirando as divergências, tirando um pouquinho o ego do lado, se a gente conseguir conectar, a gente tem um poder na mão, gente, que ele é infinito. Dois anos de iGreen Energy. Hoje estamos no deserto de Dubai, vivendo uma experiência única com os nossos acionistas, a alta liderança da iGreen. E você precisa viver momentos como esse. Nós te esperamos em Dubai 2025. Let's go! iGreen sobrevoando Dubai. Construímos um império energético e hoje celebramos o sucesso no mais alto nível. Muito mais que uma viagem, uma conquista. Vivemos intensamente cada segundo. Memórias que ficarão por toda a eternidade. Agora, a nossa missão é trazer você. Conquistaremos o impossível e este é apenas o começo. Let's go Dubai. Boa noite, meu povo. Segundou. Let's go. Já tô aqui com a minha água, hein? Nesse calor de 50 graus. Mas estamos aqui, segunda-feira, porque eu sei quem tá aqui hoje é acionista. E vai alcançar aí a próxima viagem aí para Dubai, para onde é que for, nós vamos. Então, nós vamos aqui hoje fazer um treinamento rápido, prático, para vocês decolarem com placas ainda esse mês, que nós estamos aqui dia 16 de fevereiro. Ainda dá tempo de esquentar aí para esse treinamento. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Diego e Eduardo também, que toparam fazer as suas contribuições aqui nessa segunda-feira, feriadão, né? Muito obrigada. Tenho certeza que vai valer a pena para todos vocês. Então, pessoal, sem mais, né? As placas, com certeza é um trabalho, assim, fantástico, né? Nós vamos ouvir duas experiências de licenciados que performaram aí nessa conexão placas, né? Conseguiram fazer suas vendas. Eduardo mesmo vai falar aí de uma proposta aí que ele tá muito boa, inclusive, né? Estamos aí na expectativa que dê tudo certo. Torcendo, orações por essa proposta.
E eu acredito, né, que para vocês também, para todos nós é possível. Basta um pouquinho de conhecimento, estratégia, né, a gente pegar dicas. Nós temos um grupo de placas, exclusivamente de placas. Então, se placas é uma possibilidade para você, você vai abrir a sua mente para essa possibilidade. Além de assistir os treinamentos curtos, né, que nós temos aí, você também pode entrar nesse grupo, que é esse grupo exclusivo de placas, né? Para quem está vendendo e realmente está ali no campo de batalha, né, fazendo orçamento, tirando as suas dúvidas ali, tá? E aí, placa, gente, nada mais é de que uma abordagem sem ser aquela venda, né? Aquela coisa chata que a gente, você quer, né, comprar, quer, não, ninguém quer comprar nada, ninguém quer comprar nada, todo mundo quer economizar, essa é a palavra, né? A gente quer poupar ou ganhar. Comprar ninguém quer, né? No subconsciente da gente, quando a gente fala de comprar, a gente já tá correndo do vendedor, né? Então, a ideia realmente é a gente trazer para essa pessoa uma ideia de economia. Quanto você gastou nos últimos meses na sua conta de luz? Você já fez esses cálculos? Você já imaginou se você economizar na sua conta de luz? Você viu quanto tem aumentado a conta de luz? Então, gente, é puxar papo. Nós somos especialistas aqui, muita gente, em iniciar conversas. Vocês sabem que nós conseguimos, né? Então, iniciar boas conversas a gente consegue. Então, e essas boas conversas perguntas interessantes, né? E que gerem resposta do nosso cliente. Então, a estratégia é isso: mostrar o problema, o aumento constante da energia, apresentar uma solução. Energia solar é independência, né? Hoje, que a pessoa vai ter energética, né? Ela gerar a própria energia dela. Mostrar o benefício, liberdade, tranquilidade, valorização do imóvel dessa pessoa. Olha quanta coisa, né? Ela tem um kit de placas, pode levar para ela, tá? Então, persuadir. E aí gente, chat GPT, Gemini, YouTube, nós estamos cheios de técnicas de persuasão, de vendas, né? Para a gente poder quebrar mesmo, né? Eu acho que o grande desafio das placas vem do financeiro, né? Nós vamos ouvir aqui a experiência do Diego, do Eduardo, como que venceram isso, porque às vezes realmente a pessoa não tem. E o legal é que nós temos duas possibilidades. A gente tem a faca e o queijo, vamos dizer, porque a gente tem para quem não tem dinheiro e a gente tem para quem tem, né? A pessoa só precisa ter um nome limpo, que daí já não depende da gente, né? Mas ela tem que ter aí um bom nome no mercado. Tendo um nome limpo, ela consegue ou uma ou a outra, né? As duas possibilidades a gente pode oferecer para ela. Aí vou chamar Diego primeiro, porque o Diego tá lá, mudou sua internet, então quero agradecer por ele estar aqui para nos ajudar, né? Contar um pouquinho da experiência dele, das vendas que ele teve de placa, já faz um tempinho, né? Mas como que você fez, Diego, para captar esse cliente? Como é que foi o processo, a vistoria? Foi difícil, né? Lembrando, gente, que o aplicativo foi atualizado. Então, nas épocas, né, que fizeram essas vendas, tanto o Eduardo como o Diego, a gente tinha um outro aplicativo. Agora a gente tem um aplicativo, a gente tá muito mais fácil, o kit já aparece lá, você não precisa estar quebrando cabeça, estar escolhendo, sabe, pensando, eu vou botar o que naquilo ali? Não, foi atualizado. Inclusive já aparece lá para eles revisarem proposta agora. Hoje mesmo eu entrei para ver, já tem lá um campo bem interessante. Já depois vocês olhem lá, a título de curiosidade, essas atualizações novas, tá? Então, Diego, conta pra gente aí como é que foi, né, essa venda, como é que foi o pós também com o cliente, né? Esse processo de vistoria, foi difícil, não foi? A captação desse cliente, a negociação. A gente quer saber na prática e muito obrigada por estar aqui com a gente também. Tudo bem, obrigado, Valéria. Boa noite a todos. Então, esse cliente meu é que eu trabalho com elétrica, né? Eu trabalho no ramo da elétrica. E é um cliente meu que ele tinha acabado de mudar de casa e eu fiz alguns serviços para ele. E ele tem carro elétrico, tudo. Então, ele já tinha pensado nisso. Aí, a princípio, ele até não queria investir esse dinheiro em placas, né? Mas depois acabou conversando com ele, expliquei sobre a conexão placas, a conexão solar, que ele achou muito interessante também. Aí não precisaria investir o dinheiro na hora, né? Então para ele foi viável assim essa conversa, né? Mas aí ele, me gera as duas propostas para a gente analisar. Aí gerei as duas propostas para ele
e ele acabou gostando da conexão placas mesmo, porque ele viu que o retorno dele era maior, porque ele gastava muito com energia, né? Por causa do carro também. E então foi assim, eu fiz o orçamento para ele, ele gostou tudo, porém ele fez um orçamento com um concorrente, né? E a diferença era gritante, né, de um concorrente pro nosso. Então era muito grande, que é uma das facilidades que a gente tem. Por exemplo, se o cliente ele tem já uma proposta ou duas com outras empresas, a gente consegue pegar essa proposta do cliente e mandar pro nosso suporte. Então o suporte ele pode avaliar e ele vai dizer, ó, a gente consegue chegar até tanto. E nesse caso, era uma diferença muito grande, assim, acho que dava aqui uns quase R$ 5.000 a diferença da nossa para eles. Então tem a questão que às vezes os nossos projetos são um pouco mais caros, acho que não sei se depende de região, mas vale muito a pena a gente investir nisso porque o nosso suporte ele realmente vai nos ajudar, né? A empresa está disposta talvez a abrir mão, né? No caso, a gente abriu mão um pouco da porcentagem da comissão, mas eu preferi fazer essa venda, ter uma comissão mesmo assim, né? Reduzir um pouco da comissão, mas eu preferia isso e deixar o cliente feliz, pelo menos eu tenho a porta aberta, né? Para indicações, tudo, né? Então, acabou dando certo. O suporte falou que poderia fazer o mesmo valor do concorrente. E aí, por ele já ter uma certa confiança no meu trabalho, eu sempre estou na casa dele, e tudo. Então, ele preferiu fazer comigo. E aí tinha até a questão assim, que eu até achei interessante, que ele queria dar um dinheiro de entrada. Ele falou, "Ó, posso dar um dinheiro de entrada, porque eu não tô com todo o dinheiro agora, mas aí depois que for instalar ou entregar as placas, aí eu pago o restante." Até fiquei meio assim, né? Falei, mas enfim, conversamos com o suporte, que daí já é o setor de placas mesmo, né? E aí eles aceitaram, conversaram direto com o cliente, foi tranquilo. Ele deu uma parte no começo, passou, acho que não sei, não lembro agora quanto tempo. Mas aí eu falei, deixa eu ver com o cliente das placas, né? Que acho que não chegou ainda, ele não me cobrou. E aí eu perguntei para ele, falei, Márcio, beleza? E as placas? Rapaz, eu esqueci de te avisar, já chegou tem 2 semanas atrás já as placas. Então chegou muito rápido a placa, né? E ele só tava aguardando o pessoal voltar para instalar. E aí o pessoal foi, instalou, ele elogiou muito o pessoal que instalou, fizeram um bom serviço. Depois eu voltei lá, tirei foto, tudo, né, das placas. Olhei toda a parte do inversor, ele gostou muito. E uma da preocupação dele, porque ele mexe com TI, né? Com parte de internet, é o trabalho dele. E antes de fechar o negócio, ele queria saber se nós tínhamos um aplicativo para acessar as informações. Porque ele queria. Ele tem servidor lá na casa dele, e tudo. Então ele queria agregar esse aplicativo da iGreen, né? Das placas, com a automação da casa dele. Então ele tem o controle todo no aplicativo das placas sobre o gasto de cada coisa que ele tem de equipamento e para saber o que que as placas se está dando conta ou não de acordo com a demanda. Então ele ficou muito satisfeito. O aplicativo ele falou que show de bola, gostou muito. E ele até mostrou para mim lá no computador dele o gráfico. Ele ficou faceiro, né? Então foi legal, né? Essa venda e é uma das coisas assim, que eu tô tentando, né? Eu tenho vários orçamentos, tá em stand-by, mas não é descartado. Tem uma proposta de conexão solar também. O cliente está quase fechando, só precisa fazer uma adequação lá na casa dele. Então é uma linha assim que eu acho assim que é uma boa ideia, né? Questão de valores também. A questão da, Você, da vistoria foi tranquilo. isso que eu ia falar da vistoria. Da vistoria eu fui lá, eu fiz, eu desenhei lá todo o telhado, a gente pegou uma ideia, né, do pessoal que já tinha feito, mas aí eu fiz certinho os desenhos até no computador, mandei para o suporte um, um espaço que tinha no telhado, o que já tinha no telhado, desenhei, coloquei a direção, então isso ajudou muito também para o suporte, porque às vezes o suporte ele depende muito do nosso desenho, né, das informações que a gente passa para ele. Então, a Você forma teve como que a gente subir? passa. Como que foi esse acesso? Ou pela internet você conseguiu puxar as informações da Não, causa? esse eu subi mesmo. Subiu. Eu subi lá, eu fiz, peguei a medida, desenhei tudo. No caso, tem que fazer isso aí para eles saberem justamente como que vai instalar essas placas, né? Porque diferente se você estiver em outro lugar, outra região, provavelmente eles vão mandar alguém para fazer a vistoria, né? Mas se a gente consegue fazer, então
E até foi bom porque no telhado dele, o telhado dele tinha vários patamares, então a princípio tinha que colocar um pouco embaixo, outro em cima, tinha antena, tinha as placas da piscina do aquecedor, não ia caber as placas. Ele falou, não, eu tiro as placas da piscina, coloco lá no outro lugar, mas daí aqui vai as placas. Então, aí ele ainda gastou, né, para mexer lá, tirar a estrutura que ele tinha das placas da piscina, do aquecedor, para caber as placas solar. Então, na questão da vistoria foi importante por causa disso, nessa de explicar para ele, até questão de, de da geração, né, do sol, que ia afetar a geração das placas dele, então ele preferiu mudar, então a vistoria é muito importante, esses detalhes, né? Isso faz toda a diferença. E no caso, assim, Diego, de seguro, né? Essa parte que a gente também oferece, que é um diferencial. Como que você explicou isso para o cliente, né? Quando você passou, assim, o diferencial da Eguin para os outros, né? Você conseguiu perceber na proposta que ele já tinha, né? Para a nossa proposta, se tinha algumas coisas que a gente pode agregar, né? Como diz assim, para fazer jus aí ao nosso trabalho. Uma coisa que eu percebi em outras empresas, eles não oferecem um seguro. Eles até oferecem, mas o cliente tem que pagar um seguro, por exemplo, contra incêndio, né? Algo do tipo, que é o, por exemplo, a Eguin, ela paga, ela dá um ano de seguro grátis, né? Então, é diferente de outras empresas que às vezes tem que pagar. Eu perdi uma venda de uma placa agora no ano passado, uma que deu diferença no valor, a gente não conseguiu chegar, e era pouco, assim, uma casa pequena, orçamento de R$ 13.000. Mas, assim, mesmo o suporte conseguindo baixar um pouco o valor, ainda assim deu uma diferença de R$ 1.000, o cliente não quis fechar. Falei sobre o seguro, ele falou, não, mas eu ainda prefiro pagar o seguro e tal. Então, assim, eu deixei nas mãos dele, até para a gente não insistir. Às vezes a gente insiste numa coisa, às vezes acaba não dando certo, né? Se você já tem tudo apresentado e era um cliente que já tinha um iGreen, a conexão Green, né? Já tinha, já era cadastrado comigo tudo, e aí ele preferiu cancelar e fazer, então até não questionei muito, tentei explicar vários benefícios, né? Mas mesmo assim ele ficou mais barato para ele, então. Mas a iGreen, ela dá um ano de seguro grátis, tem a garantia das placas de 15 anos, né? E do inversor e das placas são 30, então isso também é uma diferença um pouco dos outros, que acho que a garantia é menor, se não me engano. Legal, legal. E como você tem feito assim essa abordagem, Diego, para encontrar as pessoas, né? Dessa parte de placa, você tem feito divulgações na internet, pessoalmente, como que você tem feito, né? Para poder ter, você falou que tem alguns orçamentos stand-by, né? Que você vai retomar, mas como você tem feito esse contato com o cliente, né? Até gerar essa proposta para ele? Eu tenho usado, eu tinha usado mensagens, né, imagens só sobre as placas, né? Porque às vezes a gente acaba colocando várias informações, mas aí eu tentei focar só nas placas e expliquei sobre a conexão solar junto. Então, aí até alguns, na verdade, que eram amigos, até veio perguntando já, né, para fazer já o orçamento. Então, é, mandar mensagens falando sobre as placas, né, os benefícios de ter uma placa, descontos, né, de até 95%, o que que a pessoa ganha com isso, o retorno, né? Então, acho que mandar uma mensagem específica para um amigo, né, usando o nome dele, que isso é um diferencial, né? Até a gente teve o treinamento lá do WhatsApp, né? Falou sobre isso também, né? Sempre usar o Sim. nome da pessoa. Então isso faz a diferença, né? E aí as pessoas, faz o orçamento então para mim ver e tal. Olhava a fatura dele, dava as opções, né? De conexão green, solar e placas. Então isso fazia com que a pessoa tinha interesse em saber, né? Quanto que ela teria que investir, por exemplo, nisso. Ah, maravilha, Diego. Parabéns, muito obrigada, né? E a gente espera que você feche bastante aí, né? Placas. As possibilidades são inúmeras, né? A gente sabe que para o orçamento de placas aí, a partir de 250 quilowatts, né? A pessoa já pode botar o kit, já vale a pena para ela. E tem também a solar, né? Que é mais ou menos parecido, né? Que a gente pode encaixar. Mas é isso, obrigada, viu? Pela sua Eu participação, sua agradecer, né? colaboração e espero que você faça muitas vendas ainda esse mês. Vamos junto. Valeu! E aí, agora nós vamos chamar aqui também o Eduardo.
para dividir com a gente aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu tiro aqui o Diego e ponho o Eduardo. E quem disse que eu dou conta de remover o Diego do... Ai, meu Deus, derrubei o Diego. Tá vendo? Você não sabe fazer um negócio. Peraí, Sabe Eduardo. muito. Sei nada, tô aprendendo. Quem não sabe sou eu. Ah, nada. E aí, gente, ó, Eduardo tem muita novidade boa aí pra gente, né? Eduardo, conta um pouquinho da sua experiência com as placas, sua primeira venda, né? Foi uma venda de sucesso pra gente aí, no geral, né? Você conseguiu ter um bom resultado e agora já tá com uma outra proposta em vista, então conta pra gente como é que foi, esse processo dessa segunda proposta, que é uma proposta grande, né? De um valor maior, como é que foi essa abordagem com esse cliente. E a tua experiência também, né, com sua última venda também, como é que foi? Obrigada, viu, por estar aqui com a É, gente. valeu, Valéria. Que isso, boa noite a todos aí. Valéria, assim, o que eu posso dizer, eu não tenho. A minha principal estratégia é estar falando com todos o tempo todo. Então, assim, eu não me conformo às vezes, apesar de que esse final de ano foi bem conturbado, né? Mas eu estar com uma pessoa, né? Não que a gente vai ficar sendo chato falando, mas eu não abordar um assunto relativo à energia. Então, e hoje a gente tem várias soluções energéticas, né? A gente oferece diversas soluções energéticas. Agora, nesse momento, pra você ter ideia, eu vim correndo que um vizinho aqui da minha rua, seu Ivan, eu já subi a proposta dele, já foi aprovada para conexão solar, é uma conta, seria para gerar 400 quilowatts, e agora, na hora de eu mandar o documento dele, né, aí chamou o filho, aquela história toda dentro da casa dele. E acabou que o filho não tem nenhum empecilho com ela. Eu expliquei novamente todo o processo, as vantagens da conexão solar, porque só é vantagem, né, nessa conexão. E, e aí o filho dele já quis puxar para venda, aí já para comprar as placas. São 400 quilowatts, 6 placas, orçamento aí de 14 mil. Mas assim, já está fechada a solar e de repente a gente vai migrar para as placas agora. Aí eu vou gerar o orçamento, amanhã eu levo lá para ele, aproveitar esses dias aí que iam vir os familiares meus, acabaram não vindo. E aí eu vou atuar nesses clientes, porque vai ficando os pormenores para trás, né? Você tem que resolver, tem que acompanhar o cliente sempre. Não vendeu hoje, não tem problema, você tem que estar acompanhando o cara o tempo todo, porque vai rolar a venda, isso aí eu tenho certeza. Seja solar ou placas. E foi o caso dessa primeira venda minha, que foi concretizada no início de dezembro, né? Que é a venda alta. E, inclusive, agora iriam já levar as placas essa semana passada, antes do carnaval, mas houve, devido a essa ventania aí que aconteceu, aí caiu um galho lá em cima da parede, quebrou a parede do galpão, aquela coisa toda. E eu tive que recorrer novamente ao suporte placas, né? E acho que é o que tem de melhor hoje, porque a gente faz tudo praticamente pelo suporte. E aí eles mantiveram os equipamentos lá na central, do centro de distribuição, não fica na iGreen, né? Vai para um centro de uma transportadora, um centro de distribuição, e vão segurar lá por 30 dias os equipamentos, até eles fazerem a obra necessária. Com isso está até se viabilizando mudar o local para um local ainda mais fácil, de mais fácil instalação. Mas, enfim, a gente tem todo o suporte da iGreen, tudo que eu faço, eu sempre faço contato com a Conexão Placas e eles ajudam o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu não sou muito técnico, mas, por outro lado, eu sou muito ativo. Mas se eu tenho hoje, eu me garanto muito no suporte placas, porque esse cliente meu que eu te falei essa semana é um hotel grande aqui em Cabo Frio e ele paga em média 20 mil reais de conta. E aí ele falou, pô, não, mas eu tenho um espaço ali em São Pedro e eu acho que eu vou usar ali, quantos metros eu preciso para gerar esses 20 mil quilowatts? E aí foi aonde eu recorri Conexão Placas. Então, assim, a gente tem todo o suporte, eles me ajudaram a fazer um orçamento, e esse orçamento deu quase 500 mil reais, né? 470 mil, o espaço de 700 metros quadrados, então eu fui tendo tudo mastigado. Então hoje, para mim, a principal força
é o suporte placas. E eu me garanto muito em estar falando com todo mundo ao tempo todo, entendeu? Esse cara é um empresário, mas não importa, ué. É uma pessoa igual a mim, igual a você. Então a gente não tem que ter medo de o cliente ser grande ou pequeno, né? Porque todos, a verdade é que daqui para frente todos vão estar colocando placa, vão estar instalando placas. Então, assim, porque é o futuro, não tem mais jeito. E eu acho até que cai por terra lá na frente essa conexão compartilhada, porque a gente recebe a conexão green no caso, né? O cara vai receber de 10 até 20% de desconto, aquela coisa toda, mas no final, quando ele tiver condição, ele vai querer colocar a placa, que é, como o Thiago falou aí, né? O Diogo, acho, é até 95% de desconto. Então, é o melhor dos mundos para qualquer um. E é um caminho aí que eu tenho trilhado entre as conexões que eu estou chegando mais facilidade hoje, ou é a venda das placas ou é a conexão solar. O cliente vai optar por um ou por outro, entendeu? Só um minutinho, vou pegar um negócio aqui. Ah, muito legal. Então é isso, estava caindo. Aí eu não... As dúvidas que eu tenho normalmente, esse cliente, esse empresário, esse dono do hotel, aí eu tentei levantar na hora pelo próprio aplicativo, mas o cara não... eu estava na rua, aquele negócio, internet, às vezes dá aquela travada, aquela coisa. Quando eu chamei no Zap a placa, eles falaram, não, segura aí. Resumindo, já me mandaram orçamento no meu próprio nome. Eu fiz o orçamento no meu próprio nome. Ali eu já respondi tudo que o cara precisava saber. Qual espaço ele tem que ter, qual é o valor que fica. E, enfim, assim, está andando. A venda pode até não acontecer, mas eu vou acompanhar até ter um sim ou um não, entendeu? E normalmente eu não gosto de ficar pressionando o cliente. Eu gosto de dar as respostas que ele precisa e ir acompanhando. Inclusive, uma coisa que eu tenho ressaltado por exemplo, o caso até do amigo aí anterior, alguns orçamentos que eu tenho feito, o nosso tem ficado acima dos concorrentes. Inclusive, um outro que eu fiz para uma associação agora de pescadores. Mas aí nós temos duas vantagens. Uma, a gente pode retirar um pouquinho a nossa margem, né, e apresentar uma proposta menor. Ou outra, nunca deixar de ressaltar as garantias que a gente apresenta de até 15 anos. A empresa que a gente representa hoje é a 01 do Brasil, né? Está junto com a Comerc Energia, então eu ressalto muito isso. Você está falando, está lidando com o quinto maior CNPJ do Brasil hoje. E assim, a pessoa, para ela não se apegar, às vezes, só ao preço, porque as marcas fazem toda a diferença. E aí, inclusive, é garantia, né? Porque a gente dá muito suporte com relação à garantia, seguro. E aí a pessoa, às vezes, por causa de R$2, R$3.000, vai fazer com uma empresa qualquer, né? E, além do mais, ainda mais se for um contato quente, né? O cara tem o meu suporte, que eu sou seu amigo, eu vou te acompanhar do início ao fim, acabou. Eu estou me vendendo primeiro. E depois, então, eu acho muito importante isso. Quando é um contato quente, ainda fica mais fácil. Porque a gente, além de ter o suporte de uma grande empresa, né, nós temos a nossa garantia de que a gente vai estar acompanhando o processo aí do início ao fim. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse cliente grande, ele tem um espaço em que não tem a casa que vai se colocar as placas lá? Seria assim, esse de São Pedro? Inclusive é em outra cidade. O hotel dele é aqui no Braga e ele tem esse terreno lá em São Pedro da Aldeia, entendeu? E aí na verdade, o espaço é até bem maior, mas quanto ele precisaria dispor para colocar, seria solo, né? Todas as placas é um morro e ficariam no alto desse morro, ia ser feito lá toda a avaliação, mas de quanto nesse primeiro momento, qual é o espaço que eu precisaria? 700 metros quadrados. Quantas placas? Deu, se eu não me engano, 250 e poucas placas. O valor total do orçamento, enfim, para gerar 20 mil e pouquinho, 20 mil quilowatts. Então, assim, o cara está interessado. E outra coisa, foi bom lembrar agora. O cara paga 20 mil, galera, de conta por mês. E ele está na baixa tensão com 20 mil? Não, ele no momento ele nem está conectado, nem está na conexão livre. Ele não está direto, não está no mercado livre de energia. Ele paga, é um cliente alta tensão. Mas ele paga a conta sem nenhuma conexão, entendeu? Ele paga normal. E o interessante é o seguinte, em 2 anos, ele economizando aí, um pouquinho mais de 2 anos, ele já tira esse investimento dele.
20 vezes 24 vai dar os 400 e poucos mil, entendeu? Praticamente em pouco mais de 2 anos ele tinha um investimento. E essa está sendo a principal avaliação dele, entendeu? Eu propus conectar ele no Mercado Livre de Energia, onde ele iria ter até 30% de desconto. Mas não é, o cara, ele está pensando como eu pensaria. Ele, o melhor do mundo, ele pode investir os 400 e poucos mil, ele coloca a placa. Até porque ele vai tirar isso em 2 anos, 2 anos e meio, entendeu? E depois, você imagina, ele pagar só R$ 2.000 a Enel, que seria a taxa da média dele aí dos 10% de desconto. Então, assim, a gente vai pegando algumas estratégias que acaba funcionando, porque o cara só quer a resposta. Ó, eu ofereci ele a conexão livre, e as placas como é que ficam? Então, assim, um ou outro o cara vai acabar fazendo. O meu trabalho agora é estar acompanhando, tá deixando ele respirar e mostrando que eu estou do lado dele o tempo todo para apresentar as respostas. Então, assim, agora mesmo, outra coisa, agora mesmo nessa conversa com o cliente, fiquei de levar o contrato para ele amanhã, esse vizinho meu aqui. Aí ele me fez uma pergunta de imediato, eu não sabia responder, mas eu falei com ele, rapaz, mas você segura que amanhã eu estou aqui, além de estar com o preço das placas já impresso aqui para te mostrar, o filho do seu Ivan, eu vou trazer essa resposta para ele, que ele quis saber com relação à quebra de contrato, se ele fechar a conexão solar e depois ele quebrar o contrato no meio do caminho, quais seriam as penalidades, se ele poderia fazer essa quebra. Então, são coisas que realmente eu não tinha resposta na hora, mas vou levar para ele a resposta amanhã. Então, o importante é isso, seja o que for, a gente está do lado do cliente, sendo mais técnico ou sendo menos técnico, como eu sou, né? Mas, pelo menos, meu irmão, eu converso, eu dou minha palavra, eu acompanho e estou do lado do cara até o final. Ele tem que acreditar em mim, até porque eu estou falando a verdade. E a gente está do lado da maior empresa, né, Valéria? E a verdade é essa. Temos todos os suportes, temos você aí para dar o socorro a hora que precisa. E bola para frente. Vamos indo, né? Mas é isso, Eduardo. Parabéns. É igual você falou mesmo. Tá bom. A gente procurar falar o tempo todo, né? Do que a gente tem de portfólio. Então, isso é bom a gente ouvir essas experiências, porque numa conversa com o cliente, a gente vai filtrar o que que é vantajoso para ele naquele momento, né? Às vezes, naquele momento, um grande empresário não tem condição de investir, já iria para outro caminho. Mas às vezes tem condição de investir, né? Às vezes não é aquilo para ele, não é. Mas a gente consegue conversando, por isso que nosso negócio é assim, independente do que a pessoa faça. No caso do Eduardo, ele tem o trabalho dele, CLT, ele trabalha bastante, né? E nas horas vagas aí ele conversa com todo mundo e vai captando cliente. Exato. E a gente fica feliz, né, Eduardo? Eu espero que você bata suas metas aí. A gente tem a convenção às portas aí. Quem sabe, Isso. fechando essa venda, já vamos chegar aí no meio milhão de Tá. quilowatt aí já. Já pensou? Que maravilha! Vamos Então, lá, vamos. vai ser incrível Tá e certo. parabéns. E obrigada, viu? O Obrigada importante é pelo não seu parar, apoio. seguir em frente sempre. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, né? Você pode, às vezes, dar uma... É natural que em algum momento todos nós venhamos a desanimar por algum momento, ter algumas frustrações, mas calma aí, é o meu negócio. Então, assim, eu me propus a fazer isso. Então, claro que cada um tem uma velocidade, tem uma condição tem uma motivação a mais do que o outro, enfim, somos pessoas diferentes, mas a gente vai seguir em frente sempre. E eu só vou estar afastado do negócio a partir do momento que eu não falar mais sobre o meu negócio, aí acabou. Mas hoje eu falo o tempo todo, e isso me mantém. E outra coisa que é importante é a gente não deixar de participar das lives. Eu estou sempre participando, senão, poxa, você fica pelo meio do caminho e desiste mesmo. Então, porque é uma maneira de você manter-se conectado com o sistema e tá colocando em prática é como? É eu falar isso com alguém amanhã, não sei quem, mas alguém eu vou conversar. E assim vai. É isso aí, é isso aí. Gente, eu vou deixar aberto para quem quiser perguntar alguma coisa para o Eduardo, né, em relação às placas, alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida aí, pode levantar a mão, pode abrir o som aí para fazer alguma pergunta, né, se precisar para ele aí. Aproveita. Já tira aí alguma dúvida, né? Igual ele falou, questão de a gente não sabe tudo, né, nessa área. Eu, particularmente, fiz poucos orçamentos de placas. Agora que eu tô começando a fazer um pouquinho mais. Mas é isso, o suporte tá aí, como o Eduardo falou, para tirar nossas dúvidas. Às vezes, né, alguns licenciados falam, galera, demora. É verdade, gente. Sempre tem uma demora, né, em atendimentos. A gente sabe que nada é
chamou oi, só a Telecom, né? Só a Telecom que é assim, chama oi e responde de imediato. Mas, como o Eduardo falou, né? Ele recebeu o suporte. Ele conseguiu fazer uma proposta, né? De algo que ele tinha dúvida, tirou as dúvidas dele. Quando precisou com a primeira venda, né, Eduardo, também tiveram os retornos que foram necessários. Então, saber que a gente pode contar, né? Claro que não é do jeito que a gente quer, mas a gente pode contar sim, né, com os suportes para a gente poder conseguir levar aí uma venda, né? Temos nosso material de apoio, que também realmente, né, tem muito material, tem os treinamentos. Se você quer, igual o Eduardo falou, acho que isso é fundamental, o que o Eduardo tem feito, né? Por mais altos e baixos que a gente passe no mês, né? Tem mês que é pior, tem mês que não é tão bom, tem as circunstâncias pessoais de cada um, mas se você tiver conectado com o sistema, que é o quê? O nosso time aqui, né? Nós somos aqui uma família, então a gente vota ali o que que você está querendo ouvir, o que que você está querendo entender melhor, quais são suas dúvidas, para eu, na medida do possível, ajudar vocês. Mas nós temos aí a Iguin, né? Com treinamentos semanais aí para ajudar. Então, se você quer atuar com confiança, assiste o treinamento placa semanal, né? Veja lá no Exatamente. calendário, né, no material de apoio, qual é o dia que vai ter treinamento das placas. Vai lá e assiste. Tá bom, Adri, obrigada. Vamos tirar uma foto, Adri, antes de você ir? Cadê o meu fotógrafo aqui, o Evandro? Eduardo, antes de vocês irem embora, já estamos encerrando, porque a Fernanda vai dar um treinamento, né? E aí eu não quero atrapalhar também a PN dela. E aí, O tira uma Diego foto para caiu, não voltou. o Diego, ele Ô, tava, ele tava com Valéria. dados móveis, porque ele tá sem Ah, internet, coitado. Então ele veio só pra dar entrevista pra gente. Valéria, o Evandro não está, só tá eu, só tá a Evandra hoje. Ele teve que fazer uma reunião lá. Evandra, Paty, tu consegue tirar uma foto nossa? Não, eu tô no celular e eu não sei mexer Ah, direito. não, o Adri, tu consegue? Eu sou péssima de foto. Não? também Ai, não, meu mulher. Deus, deixa eu ver Se aqui. tivesse um computador, eu até tentaria, Não, eu mas tô no aqui eu não. computador, mas quem disse que eu sei? É, eu também não sei. Peraí, tela do Tira computador. do seu celular, não pode não? Do É seu mesmo, próprio né? celular? É. É, Burra! Peraí, gente, deixa eu abrir. Quem puder abrir a câmera e puder aparecer o roxinho para a gente poder tirar foto do nosso treinamento de hoje. Eu conheci o Diego, ele veio fazer um discurso aqui pra gente. Ah, que legal! E a gente vai se ver na convenção, todo mundo pessoalmente, É, né? Eduardo vai estar, você, Evandro, Diego, a esposa, né? Eu, o marido, vamos estar todo mundo juntos na legal. convenção. Se preparem. Peraí. Sorrisão. Tá parecendo você bem grandona para mim, Adri. Eu não sei como Uau! colocar as telas assim, tipo, sabe? Todo mundo bonitinho, Pra pequenininho. mim, quem tá grandona é você. Então, tu que tem que tirar. Tira do Peraí, celular. Vai, Adri. Então, peraí. tira aí uma do seu celular para sair Vamos a ver se gente, vai pra dar gente certo. postar. Aí, Vamos ver se prestou. prestou? Peraí. Mas é isso, gente, ó. Então, dúvidas, qualquer coisa que precisar. Deu certo, Adri? Não ficou legal, não. Vamos tentar de novo. Outra, vai. Glaucia tá lá num negócio lá diferente também atrás, no fundo. Peraí. Ah, vai assim mesmo. Vai assim Vou mesmo, mandar tá pra bom. você, Valéria. Tá ótimo, tá ótimo. E é isso, É só gente. para efeito de registro, né? É Então feito tá de valendo. registro, é. Vou postar, mas não tem nada de café, não. E aí Então a tá bom. gente, a gente, ó, quem está aqui ainda não tem ingresso da convenção, também ainda temos disponíveis ainda 5 ingressos, tá? Quem tiver aí, a Adri, souber o pessoal aí do time também, né? Quiser divulgar, que às vezes as Uhum, pessoas de última hora, né, mudam de ideia, querem Evandro também, Paty. Depois você vê com o teu time aí, tá? Pessoal que Tá? tá Ele entrando na falou, tua equipe, pra gente é, levar essa galera, né, pra ele convenção. convidou a moça que acabou de fazer o cadastro. Eu acho que ela vai. Eu não sei se ele falou com você, mas Então, ele ele falou falou que com vai uma pessoa, né, a Lília, eu acho que é Lília o nome dela. Isso, ela é. Isso, ela já tá certo.
e Ah, tá. outra que não é do nosso time. Aí a gente ainda tem 5 convites ainda, tá? Disponíveis. Então Vou aí, se avisar vocês ele. souberem de alguém, tá bom? Pode indicar aí, falar comigo para a gente poder estar juntos na convenção, tá? Gente, ó, muito obrigada.